Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem particular. São trechos de A Cidade das Decisões sobre a Constância da Oração. É um conto alegórico, né? Escrito pelo José Weider P. Queiroz. Isso, e é interessante como ele usa essa metáfora da cidade, né? Exato. A fonte que a gente tem aqui usa essa cidade imaginária como palco e, assim, apresenta 4 personagens, 4 vidas bem diferentes. Uhum. E o objetivo do autor, pelo que parece, é explorar como as diferentes abordagens em relação à oração podem influenciar os caminhos, os resultados na vida de cada um. Sim, como se cada personagem representasse um jeito de lidar com a fé ou a falta dela. Pois é. Então, a nossa tarefa aqui é meio que desvendar as ideias principais dessa alegoria, né? Como é que a narrativa mostra a constância na oração e aquela oração que só vem na crise. Ou a indiferença total. Isso. A indiferença espiritual ou até a ausência completa de fé. E o ponto-chave, que consequências o autor liga a cada uma dessas posturas. É uma análise de causa e efeito dentro da história, né? Exatamente. Certo, então. Vamos lá. Vamos abrir as portas dessa cidade das decisões e seguir os passos do constância, do intermitência, do indiferença e do desconexão. 4 vidas que são quase uns estudos de caso ali na narrativa. Vamos nessa. Começando pelo Constância. O texto descreve ele como alguém com uma disciplina, nossa, de ferro. Acorda todo dia antes do sol para orar. Uhum. E a descrição é boa porque enfatiza que não é só um ritual, sabe? Um hábito vazio. Fala de um encontro vivo. Eu achei muito forte aquela imagem de que as palavras dele levantam muralhas invisíveis. É uma imagem poderosa mesmo, proteção, né? Sim, ao redor da mente da casa dele. Ele enxerga a oração como a arma secreta dele, a bússola, até como fonte de energia emocional. Tem uma frase lá que resume bem. A disciplina diária é a ponte entre o sonho e a vitória. Sim, e o que me chamou a atenção na construção desse personagem é como o autor faz essa ligação direta, quase causal, entre essa prática diária e os resultados que a gente vê na vida do Constância. Não é só um sentimento, entende? Uhum. A narrativa mostra consequências bem práticas. Por exemplo, essa constância na oração é descrita como a fonte da serenidade dele. Uma ferramenta que ajuda ele a domar a ansiedade, que parece ser um problema para outros personagens ali. E essa serenidade não fica só no campo das ideias, né? O texto dá exemplos concretos de como isso afeta as decisões dele. Exatamente. Tem uma parte que fala de uma decisão de negócios, né? O Constância, guiado por essa calma interior que o texto diz vir da oração, escolhe uma proposta que parecia mais segura. Menos chamativa, talvez. Enquanto outros foram por outro caminho. Isso. Outros talvez mais apressados ou ambiciosos, né? Escolheram algo que parecia mais lucrativo na hora, mas que no fim foi um desastre. A escolha do Constância se prova a mais acertada a longo prazo. A narrativa meio que sugere que essa sabedoria não nasceu com ele, mas foi cultivada nessa prática diária. É quase como se, como se a oração funcionasse como um treino para tomar decisões, preparando a pessoa para agir com mais clareza quando está sob pressão. É uma leitura interessante e bem alinhada com o que o texto propõe. A fonte sugere que ele vence antes de lutar, porque a preparação acontece ali, naquele momento privado da oração. Faz sentido. Isso vai para outras áreas também. E em casa, a esposa sente o que o texto chama de uma paz como um perfume invisível. Na comunidade religiosa dele, mesmo ele sendo simples, a firmeza dele inspira. A ideia que o autor repete é essa: preparação secreta antes da vitória pública. E ele até chama essa prática de uma forma de inteligência emocional, algo que molda o coração. Essa visão da oração como um exercício ativo, né? E fortalecimento interno. É bem marcante. Mas a alegoria não fica só nesse ideal, né? Ela também explora o outro lado, né? O que acontece se essa disciplina falta? Aí entra o intermitência. Exato! A mudança para o intermitência é quase um contraponto direto. Se para o Constância a oração é rotina, para o intermitência ela é
recurso de emergência. Sim. O texto usa uma metáfora visual bem forte. A fé dele é como uma lâmpada que só acende quando a escuridão já tomou conta. Ele só vai orar nos momentos de crise braba, quando está encurralado mesmo. O exemplo que dão é bem claro, né? Uma dívida gigante ameaçando ele. Aí, no desespero, ele ora, pede ajuda. E, segundo a história, a ajuda vem? Uma porta de trabalho se abre, quase que milagrosamente, e resolve o problema ali na hora. Mas o ponto-chave do personagem, me parece, é o que vem depois disso. Ah, sim. Passou a tempestade. Precisamente. Resolvida a crise, o intermitência. Ele simplesmente esquece da prática. A fonte diz que ele volta a confiar na própria correria, na intuição do momento, sem manter aquela conexão que o ajudou antes. E essa inconstância, pela lógica da alegoria, leva a um ciclo de problemas. O texto conta de um investimento arriscado que ele faz, movido pela ansiedade, pelo desejo de lucro rápido, sem buscar nenhum tipo de calma ou direção que a oração, na visão do autor, daria. E o resultado, imagino, já está escrito na história. Pois é, o investimento dá errado, perda de dinheiro, noite sem dormir, aquele arrependimento amargo. O personagem ilustra bem o nome, inconsistência. O autor resume a vida dele numa frase curta e grossa. A fé intermitente gera vitórias intermitentes. Direto ao ponto. A análise que o texto propõe é que tratar a conexão espiritual como um botão de pânico só para emergência, leva a uma vida instável, cheia de picos e vales, sem aquela solidez que o constância tem. Essa imagem de picos e vales é muito boa. Visual. E a fonte liga mesmo essa má decisão no negócio com a falta de busca prévia por direção. Sim, a ligação é direta. A narrativa sugere que a pressa, quando não tem essa busca por clareza, por direção via oração, vira a mãe das más decisões. A oração, nesse contexto do autor, não é uma garantia de sucesso material, mas uma bússola diária. Entendi. A ideia é que ela deveria guiar sempre, né? Não ser só um colete salva-vidas. Exato. Não só puxado no último segundo. A falta dessa bússola diária deixa o intermitência vulnerável aos próprios impulsos, à ansiedade do momento. Faz sentido. Essa diferença entre bússola e botão de emergência. Agora, andando mais um pouco por essa cidade da alegoria, a gente encontra uma figura talvez mais passiva ainda. O indiferença. Como ele. O indiferença representa a apatia espiritual. Veja bem, ele não é um ateu que briga contra a ideia de Deus. Não nega, mas simplesmente não se importa. Ah, tá. Buscar essa conexão espiritual não está na lista de prioridades dele, nem nos pensamentos. A mente dele é descrita de um jeito bem vivo, um redemoinho de pensamentos acelerados. Preocupação com o futuro, comparação com os outros, medos. Ele vive num estado constante de cansaço mental, de ansiedade. Mas aí tem um detalhe que eu achei curioso na descrição. Apesar dessa apatia toda, o texto fala que ele tem umas vitórias ocasionais. Coisas boas acontecem para ele. Portas se abrem, acidentes são evitados por pouco. Sim, oportunidades aparecem. Se ele não busca nada disso, como é que a alegoria explica essas coisas boas na vida dele? Esse é um dos pontos mais curiosos mesmo da dinâmica que o autor criou. A fonte atribui essas bênçãos na vida do indiferença não a ele, nem ao acaso puro, mas especificamente às orações que outras pessoas fazem por ele. Ah, interessante isso. O texto fala claramente de uma mãe que ora com lágrimas pelo filho e de um amigo fiel que intercede por ele sempre. Essas orações de outros criam tipo uma rede de segurança invisível ao redor dele. Então ele está recebendo ajuda de uma fonte que ele ignora totalmente. Ele percebe isso? Ou acha que é sorte, sei lá. Olha, a narrativa não entra muito na cabeça do indiferença para dizer o que ele pensa, mas a implicação é que ele vive alheio a isso tudo. Provavelmente ele acha que é sorte e coincidência, ou talvez até mérito próprio quando dá para encaixar, né? A alegoria usa a imagem de um barco à deriva.
Às vezes, ventos bons, as orações de outros empurram ele para direções boas, mas ele não tem controle nenhum, não entende de onde vêm esses ventos e, o mais importante, não aprende a navegar sozinho. E qual a consequência disso, segundo o texto? Viver pegando carona nessas vitórias emprestadas. Crescimento pessoal, de amadurecimento. Ele pode até ser sustentado por fora, mas não cresce por dentro. Não cria raízes, força própria, resiliência, a sabedoria que viria, na lógica da história, de uma busca pessoal. Entendi. A frase de destaque para ele resume isso bem. A oração dos outros pode te sustentar, mas não pode te amadurecer. Essa indiferença espiritual, mesmo com o amparo de terceiros, mantém ele, segundo o texto, num estado de confusão emocional, de dependência invisível. Ele não constrói nada sólido para a própria vida. É uma ajuda que não transforma. Entendi a lógica. É como ser levado pela correnteza sem nunca aprender a nadar. Isso nos leva, então, ao último personagem, que é o extremo oposto do Constância, o Desconexão. O nome já diz tudo, né? Sim, desconexão é a ausência total. Ele não ora, não acredita em nada disso, e o texto faz questão de destacar um detalhe. Ninguém ora por ele também. Não existe aquela rede de segurança externa que o Indiferença tinha. Nossa! A vida dele, na descrição da fonte, é um retrato bem sombrio, um labirinto de derrotas, fracasso atrás de fracasso no trabalho, relacionamentos cheios de ressentimento, mágoa, uma mente sempre confusa, ele não acha paz, não tem clareza, nem um senso de propósito. A analogia que usam para ele é bem pesada mesmo. Um viajante perdido numa floresta escura, andando em círculo sem achar saída. É bem desolador. E o ponto que o autor parece querer frisar aqui é que a maior tragédia do Desconexão não são só as circunstâncias ruins por fora, o trabalho que não vinga, os relacionamentos quebrados. A derrota mais profunda, segundo a fonte, é o vazio interno. Ele personifica o indivíduo que anda sem bússola nenhuma, sem referência espiritual ou moral. A narrativa descreve ele como o escravo das próprias emoções, que jogam ele para lá e para cá, e refém das circunstâncias, sem ferramenta interna para lidar com os desafios. Essa ideia do vazio interno como a derrota principal é forte. E a frase ligada a ele também é bem direta, né? Sim, quem não se conecta à fonte vive refém do acaso. Na visão do conto, a ausência completa de qualquer conexão espiritual, seja pessoal ou por outros, resulta numa vida que parece sem saída, presa nesse ciclo de confusão e derrota. É o retrato do isolamento espiritual total e suas consequências como o autor imaginou. Ele está perdido no labirinto porque não tem mapa, nem bússola e nem ninguém gritando de fora para ajudar. Certo. Então, se a gente olhar para o quadro completo que essa alegoria está pintando, temos o Constância, cuja disciplina diária, na oração, é mostrada como chave para clareza, serenidade, vitórias preparadas. Depois o Intermitência, vivendo altos e baixos porque a conexão dele é só reativa, só na crise. Aí vem o Indiferença, que meio que flutua, recebendo os benefícios das orações dos outros, mas sem amadurecer, sem ganhar direção própria. Continua confuso. E por fim, o Desconexão, mergulhado em derrotas e vazio por não ter conexão espiritual nenhuma, nem dele, nem de ninguém. É um espectro bem definido de posturas e consequências na visão do autor. Exatamente. E quando a gente junta essas 4 histórias, a mensagem central que o autor parece querer passar fica mais clara. A oração, na visão desse texto, é mais que um ato religioso isolado. Ela é colocada quase como uma disciplina fundamental com efeitos profundos em várias áreas da vida. O conto apresenta Emma como ferramenta para gestão emocional. Lembra do Constância domando a ansiedade? Como caminho para clareza mental na hora de decidir a escolha do negócio do Constância contra o erro do Intermitência. E como fonte de resiliência para encarar os desafios da família, do trabalho, do futuro. E aquela ideia de direção, né? Parece um fio que liga tudo isso. Sem dúvida. Aquela frase do Constância, a oração não é perda de tempo, é ganho de direção, parece resumir um dos argumentos centrais do autor.
Ele faz uma ligação muito forte entre a prática interior, a presença, a ausência ou o tipo de vida de oração, e os resultados exteriores que os personagens vivem. Sim. O estado emocional, as decisões, as circunstâncias. Tudo isso, na lógica da alegoria, reflete de alguma forma essa conexão ou desconexão interna. A bússola interna, ou a falta dela, determinando o caminho que se percorre na cidade das decisões. É uma visão bem assertiva sobre o papel dessa prática. E o próprio texto, pelo que eu entendi, não acaba só descrevendo os personagens, ele tenta trazer o leitor para a conversa no final. Sim, o finalzinho do trecho que a gente analisou faz isso mesmo. O autor chama os 4 personagens de espelhos e joga uma pergunta direta, convidando quem está lendo a pensar em qual deles se parece mais com a própria experiência e, metaforicamente, qual porta gostaria de abrir usando a chave da oração, dentro dessa visão que ele apresentou. É um chamado para a pessoa se olhar. Partindo dessa nossa exploração do material e dessa provocação final do autor, talvez uma boa reflexão para a gente deixar no ar seja essa. Pensando nessas 4 trajetórias, a constante, a intermitente, a indiferente e a desconectada, qual delas, ressoa mais ou levanta mais perguntas sobre a própria jornada de cada um? Quais ferramentas, seja a oração ou outras, cada pessoa sente que está usando ou talvez deixando de lado para navegar pelas decisões complexas da vida? Fica aí algo para pensar.